E aí, pessoal, vamos fazer uma pequena reflexão nesse vídeo sobre a questão de respeito dentro da sociedade. É uma questão complicada porque, primeiramente, nos deparamos com um trecho bíblico: amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E por que eu falo que é complicado? Porque no nosso dia a dia, muitas pessoas nos provocam, nós provocamos outras pessoas, às vezes ficamos magoados. E aí aquela velha máxima, respeite para ser respeitado, muitas vezes acaba caindo por terra para muitas pessoas. E o engraçado é que quando eu comecei a gravar o vídeo, o cachorro começa a latir. Até agora há pouco estava um silêncio total. Mas vamos voltar ao tema que é melhor. Então o que acontece? A questão de nós nos comportarmos de forma mais adequada, não só perante a sociedade, como perante a nossa igreja, como perante também ao que está nos ensinos religiosos, seja bíblico, seja espírita, seja lá qual for a sua crença, é uma questão que passa por uma construção. Essa construção, ela se dá com o passar dos anos, né? Então, o ser humano, para muitos, né, não sei se para todos, é aquela velha questão do vinho, né? O vinho, quanto mais velho, melhor. E o ser humano, com o passar do tempo, ele vai aprimorando. Ele vai se aprimorando e vai melhorando. Eu mesmo, apesar que eu ainda tenho muitos defeitos, mas hoje eu já me comporto de certa forma que anos atrás as minhas atitudes seriam bem diferentes, né? Eu sei que é muito difícil quando alguém te provoca e você ficar sem responder. É muito difícil. Eu mesmo, ainda, quando alguém me provoca, eu acabo respondendo. E aí, o engraçado é que a pessoa que provocou não gosta da sua resposta, não é mais ela que provocou. Ou quando você provoca, a pessoa te responde e você não gosta. Acaba dando na mesma. Eu vou citar aqui um exemplo da política atual para poder resumir, porque aqui a ideia não é fazer um vídeo longo, a ideia é fazer um vídeo mais curto, mas porém que nós possamos entender que muitas vezes a falta de respeito ocorre na sociedade pela nossa própria culpa, né? Então acabamos sendo culpados de muitas coisas que acontecem com a gente mesmo. Vou pegar aqui o exemplo da política atual. Então, hoje o Brasil ele vive um cenário que está caminhando ali, no meu ponto de vista, vai ser difícil fugir disso, de uma bipolarização. É uma bipolarização. De um lado nós temos o atual presidente e do outro lado nós temos o ex-presidente Lula. Aí eu vou citar um exemplo. Por exemplo, as pessoas que defendem o Lula, né, no meu ponto de vista, estão defendendo o cara que roubou. Foi mais do que provado que Lula roubou. Você pode falar assim, mas pela lei atual ele é inocente até que seja julgado novamente. Não, concordo, pela lei atual ele está como inocente. Né? As provas do triplex, elas foram totalmente anuladas com a suspeição do Moro. Porém, as provas do sítio Atibaia estão de pé ainda. E são provas que o STJ, que o STF, o mesmo STF que deu a condição do Lula se candidatar, o mesmo não reclamou das provas. O mesmo aprovou as provas contra Lula no caso do sítio Atibaia. Então, para quem não é inocente, sabe que Lula é culpado. Né? Ou para quem não acredita nessa narrativa que a esquerda busca impor, sabe que Lula é culpado. Tá? Mas por que eu respeito mesmo a pessoa defendendo alguém que eu sei que roubou? Alguém que eu sei que foi ladrão? Porque nós temos o direito a discordar, mas nós temos o dever a respeitar. E esse dever a respeitar,
ele é construído com o passar dos anos. Com o passar dos anos, você vai aprendendo que você tem que respeitar as diferenças, que se você não fizer isso, você vai ter problemas dentro da sua própria família. Eu mesmo já tive vários problemas, que esses problemas acabaram me ensinando. Né? Tem pessoas dentro da família da minha esposa que são pessoas trabalhadoras, são pessoas sérias, mas que realmente acreditam, né, nessa narrativa que Lula fizeram armação contra Lula. Eu posso fazer o quê? E por mais que você, né, tente falar, né, não vão acreditar. Né? Mas nós sabemos que a história não é bem assim. Da mesma forma, a questão do atual presidente. Quem acompanha a política sabe, né, que o atual presidente fez muita coisa para defender o filho corrupto, e com isso enfraqueceu o combate à corrupção. Sabe que ele não teve uma boa atuação ano passado com relação à pandemia, e esse ano ainda vira e mexe fala umas coisas que pelo Nossa Senhora. Sabe disso. Só que preferem fechar os olhos para esses erros do atual presidente. Agora, eu vou chamar essas pessoas de gado? Eu não vou. Eu não vou fazer uma postagem chamando as pessoas de gado, porque se eu quero que me respeitem, né, eu não vou chamar ninguém de gado, eu vou colocar o meu ponto de vista. Às vezes, nós acabamos perdendo a paciência. Assim como eu já perdi a paciência, né, quando vieram no meu Face me chamar de viúvas de mudo. Eu peguei e vieram falar que na época do PT eu não combati o PT. Gente, mais do que eu combati o PT naquela época de roubalheira. Aí eu perdi a paciência, fiz um comentário, a pessoa achou ruim pelo comentário, eu falei, não posso fazer nada. Você veio falar uma coisa né, que é uma inverdade. Agora, se você falar de um passado lá longínquo, sim. Né, do passado longínquo, sim. Mas eu acordei lá em 2013 para tudo o que estava acontecendo. Tá? Então, por que eu cito esses exemplos? Né? Se você levar tudo, né, ao pé da letra, se você não aprender a respeitar essas diferenças, você vai acabar brigando com muita gente, perdendo amizades. Né? Eu exponho o meu ponto de vista, mas procuro expor de uma forma que não vai ofender ninguém. É igual aquela questão, você discorda do bolsonarista? Fala que discordo, acho que você está errado, mas coloque as palavras adequadamente para não ofender. Você discorda do cara que defende Lula, você está errado. O cara roubou, tem prova, isso, aquilo. Né? Mas coloque as palavras de uma forma que você não vá ofender. Agora, se você for para a premissa, quem defende Bolsonaro é gado, quem defende Lula come capim, aí você arma a briga. E não é dessa forma. Não é dessa forma. Do mesmo jeito, eu já vi um ex-aluno meu antigo muito inteligente, mas que era, como se diz assim, muito arrogante. E ele falava claramente, quem vota em fulano de tal é burro. Eu falei, não, tem muitas pessoas inteligentes que votam em fulano de tal e eu conheço. São burro. Ele falava isso. E como é que você vai conversar com uma pessoa dessa? As pessoas são livres para votar em quem quiser, para tomar suas atitudes. Agora, a partir do momento que você sabe tratar uma pessoa com respeito, sabe colocar o seu ponto de vista sem ofender ninguém, você acaba obtendo mais respeito e mais consideração das pessoas. É difícil fazer isso? Não, é difícil, porque muitas vezes você perde a paciência e acaba escrevendo uma coisa ou outra que depois você vai acabar se arrependendo. Eu já vi isso acontecer com os amigos meus, já aconteceu comigo várias vezes. Ainda hoje, né, mais de 40 anos, tenho 43 anos, tenho as minhas imperfeições, né? Ninguém é perfeito, mas a ideia da vida é você aprimorar. A ideia é você melhorar suas atitudes, melhorar os seus pensamentos. É você saber que do outro lado tem uma pessoa que pode estar sendo enganada por uma narrativa. E ela não abre os olhos. Né? E nós temos que entender isso. É saber que também você, né, pode estar equivocado em algumas ações. Agora, quando a justiça chega no ponto, né, vamos pegar no caso do Lula, chega no ponto que provas contra o ex-presidente
foram ali aprovadas pelo STF, pelo STJ, pela segunda turma do Sul, pela primeira instância, aí já você querer, né, ir contra uma realidade, tá? Você pode discordar das pessoas? Você pode, mas discorde com respeito. Você pode discordar, vamos pegar outro exemplo, do movimento LGBT? Discorde, mas discorde com respeito. Você pode discordar do movimento feminista? Discorde, mas discorde também tendo respeito. A partir do momento que as pessoas começarem a discordar, mas respeitar, né, colocar discordâncias sem ofensas, o debate melhora. O nível de respeito entre os debatentes melhora. E, sinceramente, é isso que nós estamos precisando no nosso Brasil atual. Então, o vídeo é esse. Uma boa semana a todos e até a próxima.